Olá e bem-vindos! Alguma vez pensaram em como é que se pode estudar cientificamente uma coisa tão pessoal, tão profunda como a religião? Bem, é precisamente isso que vamos explorar aqui. Mas atenção, não através da fé, e sim com a lente, por vezes desconcertante, da antropologia. Preparem-se, porque vamos desafiar muitas ideias que talvez tenhamos como certas. O nosso percurso está bem definido. Primeiro, vamos situar a antropologia no mapa das ciências. Depois, vamos espreitar pelo microscópio do antropólogo e ver como ele observa o mundo. A seguir, fazemos uma viagem pela história turbulenta desta disciplina, mergulhamos no seu maior quebra-cabeças e, por fim, vemos o que é que fica de tudo isto. Vamos a isso? E cá estamos, na primeira parte, uma ciência entre muitas. Para percebermos o que é que a antropologia da religião tem de tão especial, temos primeiro de ver o que a distingue das suas vizinhas científicas. É uma questão de encontrar o seu próprio espaço. Ora bem, se olharmos para esta tabela, percebemos que a sociologia e a psicologia têm alvos muito específicos. Mas a antropologia? Bem, a antropologia tenta abarcar tudo. O ponto-chave aqui, e isto é fundamental, não é o que se estuda, que é sempre a religião, mas sim como se estuda. É tudo uma questão de perspectiva, de ângulo. E agora, uma distinção que é absolutamente crucial. De um lado, temos a antropologia da religião, uma ciência que quer distância, objetividade. Do outro, a antropologia religiosa, que nasce e vive dentro da própria fé. E a relação entre as duas, digamos que não é pacífica. Existe uma suspeita mútua. A teologia muitas vezes acusa a ciência de ser redutora, de ignorar a experiência espiritual, e a ciência, por outro lado, recusa-se a deixar que a fé contamine a sua análise. Muito bem, vamos avançar. Secção 2. Agora que já definimos as fronteiras do campo, vamos ver como é que os antropólogos trabalham na prática. É aqui que vamos perceber o que torna a sua abordagem tão diferente e, francamente, tão poderosa. E, curiosamente, a antropologia não começou por estudar as grandes religiões mundiais que nos são mais familiares. Pelo contrário, o seu laboratório inicial foram as chamadas sociedades tradicionais não ocidentais. A lógica era: para compreender o fenómeno da religião na sua forma mais fundamental, é preciso sair da nossa zona de conforto e olhar para contextos culturais radicalmente diferentes. E este trabalho é feito por degraus, quase como subir uma escada. O primeiro degrau é a etnografia, o trabalho de campo, estar lá, observar, descrever tudo ao pormenor. O segundo é a etnologia, pegar nesses diários de campo de várias culturas e começar a comparar, a procurar padrões, a ver o que há em comum. E o último degrau, o topo, é a antropologia. Usar esses padrões para fazer as grandes perguntas sobre a condição humana. Vai-se do muito pequeno ao muito grande, do local ao universal. Chegamos à terceira secção. E acreditem, a história desta disciplina é uma autêntica montanha-russa. Teve uma espécie de idade de ouro, depois períodos de quase esquecimento e agora vive um renascimento fascinante. Para termos uma ideia do ponto de partida, leiam só esta citação de um dos pioneiros. Grotescas e ininteligíveis. É chocante, não é? Isto mostra bem o preconceito inicial. A antropologia teve de fazer um longo caminho para deixar de ver estas crenças como algo inferior e passar a entendê-las como sistemas lógicos, complexos e com uma função. Esta linha do tempo mostra-nos essa viagem intelectual de forma perfeita. Começa-se com uma obsessão. Qual é a origem da religião? Depois, com Durkheim, a pergunta muda. Qual é o seu papel social? A seguir, os funcionalistas aprofundam isto. Mas para que é que a religião serve numa sociedade? Mais tarde, Levi-Strauss vira tudo do avesso e olha para a estrutura da mente humana. E hoje o interesse está mais vivo do que nunca. E esta citação, isto resume a grande revolução do funcionalismo. De repente a questão deixou de ser será que isto é verdade, para passar a ser para que é que isto serve. E isto muda tudo, porque os antropólogos perceberam que uma crença, que para nós pode parecer absurda, pode ser precisamente a cola que mantém toda uma sociedade unida. É uma mudança de paradigma total. Entramos agora na quarta seção e no coração do maior desafio deste campo. O debate sobre a palavra religião. E o subtítulo diz tudo. Como é que se pode definir uma coisa para a qual muitas culturas, muitas línguas, nem sequer têm uma palavra? E aqui está ela, a pergunta de 1 milhão de euros. O que é, afinal de contas, religião? Parece simples, mas não é. A verdade é que este conceito, a forma como o usamos no dia-a-dia, não é universal. É uma categoria que nós, no Ocidente, inventamos. E isso complica tudo. No início do debate, tínhamos dois gigantes em campos opostos. De um lado, Tyler, que dizia religião é, no fundo, acreditar em seres espirituais.
Simples e direto. Mas depois veio Durkheim e complicou as coisas. Ele disse, esperem lá, e o budismo que não se foca em deuses? Para ele, o essencial era a divisão do mundo entre o que é sagrado e o que é comum, profano. E esta tensão entre definir religião pela crença ou pela prática continua a marcar o debate até hoje. Com o tempo, percebeu-se que procurar uma única essência da religião era uma missão impossível. Então, a abordagem mudou. Em vez de uma definição rígida, começou-se a pensar na religião como um conjunto de características familiares, mitos, rituais, códigos morais, etc. É como uma receita de família. Nem todos os pratos levam os mesmos ingredientes, mas reconhecemos que pertencem à mesma cozinha. É uma visão muito mais flexível e provavelmente mais próxima da realidade. E assim chegamos à nossa última secção, o grande legado da antropologia da religião. E o que fica, no fim, não é um livro de respostas prontas, mas algo infinitamente mais valioso, a capacidade de fazer perguntas melhores e de nos questionarmos a nós próprios. Se houver uma única ideia a reter de toda esta conversa, que seja esta. O nosso conceito de religião não caiu do céu, não é universal. É uma ferramenta conceptual criada na nossa cultura, profundamente moldada pela história do cristianismo. E por vezes, quando tentamos usar essa ferramenta para entender o resto do mundo, ela simplesmente não encaixa e pode até esconder mais do que aquilo que revela. Mais de 150 anos. Não a debater apenas os outros, mas a debater-se a si mesma, a questionar as suas próprias ferramentas, os seus próprios conceitos. E esta coragem de olhar ao espelho e perguntar: será que estou a usar as palavras certas? É talvez a sua maior força. É um sinal de um rigor intelectual brutal. E por isso termino com este pensamento para levar para casa. Se a própria categoria que usamos, religião, é uma invenção nossa, o que é que nos está a escapar? Que realidades, que formas de ver o mundo, que experiências humanas profundas é que podemos estar a ignorar, simplesmente porque a nossa linguagem ainda não tem as palavras certas para as descrever? Fica a reflexão.